O encontro de Eros, deus do amor, e Psique, como todo romance que se preze, envolveu muitos desafios e desejos proibidos. Desse casamento nasceu Voluptas, deus do prazer. Esse anjo travesso representava a origem humana, resultado de muita curiosidade e de um ato obsceno, ou seja, que se faz escondido. Desse mito vem a origem da palavra erotismo, sempre acompanhada de muito julgamento moral. E quanto mais proibida, mais fantasiosa e erótica se torna a prática. Nem mesmo a mais intensa perseguição fundamentalista, a Santa Inquisição, conseguiu fazer com que o erotismo e a sexualidade deixassem de ser praticados. E é por isso mesmo que hoje a gente vai conversar sobre erotismo e sexualidade. Os nossos convidados são a Tatiana Presser, psicóloga e sexpert, Vinícius Ribeiro, professor da Escola de Belas Artes da UFRJ, e Érica Rambaldi, empreendedora do setor erótico. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje. Tatiana, eu vou começar com você tentando entender isso aí, a origem ali da palavra, o mito, é a parte mitológica da compreensão. Sim. Mas o que é erotismo e por que tanto tabu em volta disso? Pois é engraçado, né, que você falou da Santa Inquisição que não conseguiu limitar o ciclo. Gente, se não fosse o sexo, a gente não existiria. Ou seja, é tanto tabu como uma coisa fundamental. Não existe cegonha, existe sexo para produzir gente. Então, é tabu em cima de uma necessidade como comer, como respirar, como, enfim, tudo isso. Eu acho que, historicamente, ou seja, uma vez, né, que a gente implanta a questão da sociedade de herança, de lucro, é que entra aí o problema, porque aí você tem que ter a sua mulher, tem que ter a coisa da monogamia, de não poder, né? Nós, como seres sexuais, não somos naturalmente monogâmicos. Tudo começa a zonear quando entra a propriedade privada. Todos esses tabus, tudo isso, porque se a gente partir do princípio que milhares e milhares e milhares de anos antes disso, sexo era visto como algo natural. Bom, vamos seguir aí nessa história que é super interessante. Érica, daqui a pouquinho a gente volta para continuar isso aí. Érica, você trabalhava no mercado financeiro, é isso? Financeiro. E agora está como empreendedora do já mercado. tem uns anos, né? Está crescendo esse mercado, né? Está crescendo. Tudo que é comercial, uma hora ele toma conta. Não tem jeito, as pessoas não têm como fugir disso. Primeiro porque, pelo que a Tati falou, é natural, é necessário, é biológico e é comercial, né? E é bom também, e é bom, né? E é gostoso, e faz parte, é necessário. Eu, há 12 anos atrás, eu estou nesse mercado já tem um tempinho, são 12 anos aí de luta, e eu mudei muito, radicalmente, né, na minha vida profissional, e eu tive um encontro com esse mercado de uma forma que muitas mulheres têm, que é a forma casual e aquela forma meio que proibida, né? Eu, já casada, mãe de 2 filhos... Mulheres sentem ou sentiam, você vai me dizer, vergonha, né? Vergonha, sentiam muito mais. É que conforme o mercado ele vai evoluindo, e aí a necessidade do mercado, a necessidade das feiras, a necessidade disso ser visto como uma coisa natural, que é, as coisas, os tabus, eles vão caindo, mas isso demora. Isso tudo é um processo. A cultura vai mudando, né? Tudo vai mudando. Porque quando a gente fala aí de 12 anos, parece que é muita coisa, né? É uma década. Não é muita coisa. Muita coisa. A gente aqui no Brasil consome 6%, tá? Nem 6% da população consome produto erótico. Já teve contato com produto erótico ou consumiu algum produto erótico? E que é 65% dos Estados Unidos e Europa, enfim, outros países. Nossa, muito distante. Deixa eu trazer o Vinícius aqui, o único rapaz dessa conversa. Belas Artes, né, Vinícius, sempre trouxe a questão do erotismo de uma forma tão natural. E a gente agora está vivendo uma polêmica que envolve arte, esse puritanismo, colocar na arte um peso da censura mesmo, né, da sexualidade, da sensualidade, do erotismo. Como é que a Belas Artes analisa esse contexto do erótico? Sim, a gente vê com muita preocupação esse momento, essa conjuntura onde tende a criar pânicos morais em torno de questões que são muito bem resolvidas no campo da história da arte, por exemplo. O corpo ele está presente em todo o caminho da história da arte. O que é convencionado como pré-história é uma relação também com o corpo.
os movimentos depois, o Renascimento, por exemplo, ele se dá dialogando diretamente com as descobertas anatômicas, a forma de representar o corpo. Sim. A arte entendida como contemporânea, ela usa o próprio corpo como a sua matéria-prima de criação, né? E o que a gente percebe mais nesses momentos, nos episódios como a performance do Man, ou como o encerramento de uma exposição, como em Porto Alegre, não tem a ver tanto com a arte, porque essas pessoas elas não querem saber, não querem conhecer. Lígia Clark, por exemplo, né? A própria Bia Leite também, que foi o centro da polêmica com o trabalho dela Criança Viada, elas utilizam essa questão, também. Adriana Varejão, explicar que a Adriana Varejão é arte, uma das artistas que mais vale, pensando em termos de mercado, que mais vale internacionalmente. Né? Então, tem mais a ver com uma espécie de criação de uma monstruosidade que, como na chamada do programa fala, né, o obsceno, né? Mas o obsceno, na verdade, é a política. Tá obscena, né? O termo é exatamente isso, está fora de cena, né? Então, o que eles querem, na verdade, é colocar fora de cena o que deve ser mostrado. A arte já está muito bem resolvida com isso. Já rolou as polêmicas, já teve Inquisição, já teve não sei... Está muito bem resolvida com o corpo. E é uma coisa já que há muito tempo que ele se expressa ad eterno, né? Exatamente. Isso não é agora, e agora, isso em já 2017, vai começar uma polêmica. Mas é o que o historiador está falando. O erotismo sempre traz polêmica, né? Em todas, porque, na todos os verdade, momentos históricos, é uma esfera do desejo. Então, assim, o que é a pornografia? A pornografia, como diria a Eliane Moraes, que é uma especialista em pornografia, é o erotismo do outro, né? Então, o que eu consumo eu acho erótico, o que o outro consome é pornográfico. Então, tem a ver com uma questão também de classe. Isso é muito interessante, esse versus aí, né, do pornográfico. E o erótico. Onde é que termina o erotismo e começa a pornografia? É o olhar, na verdade. É o individualismo, né? Que eu acho que aí a gente parte pro individual. Você vê, as pessoas que praticam um. BDSM, por exemplo, não envolve sexo, BDSM. BDSM é uma questão hierárquica, é uma questão psicológica, Para quem não sabe, consensual. É um jogo explica para quem não sabe. É o jogo consensual entre duas pessoas que raríssimas vezes envolve sexo em si, aliás, nem corpo nu. Em geral, as pessoas estão completamente vestidas e o que ele estava dizendo, é uma questão do desejo, é como cada um vai ver esse desejo. O desejo dele está nessa hierarquia, está nesse jogo psicológico, que às vezes as pessoas não vão nem se encostar e vão entrar e sair Nada mais vestidos. erótico, talvez, até Nada do que mais, o não, qual não, é o maior não poder, órgão, né? O proibido, erótico. né? Não, e é o cérebro, né? A gente vai ter um sonho erótico, chega aos finalmente, sem ninguém se encostar. Entendeu? É aqui, ó. Tudo Mas deixa eu te aqui. perguntar uma coisa, Vinícius. A arte, talvez agora a gente esteja vivendo um momento diferente historicamente, não sei, mas geralmente essas obras com muita sensualidade, as obras do Renascimento, enfim, elas geralmente viram grandes obras depois do falecimento, num tempo posterior, né? Qual é a dificuldade, assim, o que ficou para trás é permitido porque é uma coisa clássica, histórica, o que está sendo feito agora não tem qualidade, é pornográfico? Como é que você percebe essa questão histórica na arte? A arte ela tem muito a ver com transgressão. Então, a todo momento que há uma espécie de transição, de ruptura paradigmática de uma escola ou um movimento que depois é historicizado, isso gera uma espécie de fricção. Então, às vezes, no momento, aquilo gera uma certa repulsa e depois ela é entendida dentro do seu contexto. Né? Porque a arte é a sublimação do desejo, né? Ou seja, você, através da sublimação, colocar suas coisas ali, aí isso vai provocar, de qualquer maneira, alguma reação nas pessoas, independente, né? E muitos artistas, se não tivessem a arte, entrariam no manicômio. Com certeza. Né? Então, e no manicômio, você muitos se curam, se buscam a cura através da arte. Porque né? é a forma de cada um se expressar. Porque as pessoas são vistas como... Se isso tudo não tivesse acontecendo, seriam os loucos. Não ia ter acontecido, acabou a exposição. Não, ia pegar, aprender e colocar no sanatório. No sanatório. Gente, a gente tem uma reportagem para mostrar, a gente foi numa feira, vocês inclusive devem conhecer. A gente é produtores dessa feira. Quero mostrar para vocês essa reportagem, para também trazer elementos dela para a nossa conversa, e queria já deixar uma provocação aqui para o nosso bloco posterior. Família e erotismo, por que parecem coisas tão distintas? Se a Tatiana já começou o programa justamente falando que a família surge exatamente do erotismo. E né? é onde a gente quer chegar. Né? Vou te interromper para você não trazer a pergunta, a resposta já do bloco que vem aí. No próximo bloco, você vai acompanhar a gente no maior evento erótico do Brasil. Não sai daí que a gente volta já.
Estamos de volta conversando sobre erotismo e sexualidade. Agora a gente vai visitar o maior evento erótico do Brasil. Erótica sem ser pornográfica. Estamos na Sex Fair, o maior evento erótico do Brasil. Entretenimento, venda de produtos, diversão e principalmente informação para quebrar tabus sobre sexualidade e erotismo. Estão gostando da feira? Muito, muito. Tá bem interessante. Primeira vez que eu vim, estou gostando. Eu vim porque pela curiosidade. A gente nunca veio e sempre tive essa curiosidade de saber como é que é uma feira erótica, porque eu nunca vi na minha vida. Diversão, prazer. Conhecer produtos novos, brinquedos, acessórios, produtos novos. Minha irmã Carminha, eu que matei, ó. Qual é a intenção dessa feira? Entretenimento, né, com os shows que a gente tem na boate, com os shows de stand-up, com as apresentações teatrais e conhecimentos que a gente tem aqui na feira. O ciclo de palestras, fórum de debates e desmistificar essa ideia de que a feira e todo o ramo erótico é pornográfico, né? Quais os temas que são abordados nas palestras e nos debates? A gente tem sobre BDSM, né? A gente tem sobre empoderamento feminino, pompoarismo, a gente tem sobre GLBT, a gente tem, por exemplo, aqui debates sobre transgêneros, enfim, vários tipos de debates sobre questões sexuais das pessoas que envolve todo o nosso conhecimento do nosso corpo, né? E da nossa vida. Que atração é essa aqui? Aqui parece que vai rolar o fetiche. Mas acontece o quê? Bom, eu espero que chicotadas, espigadas, algumas pancadas. Sexy sem ser vulgar. Uma das novidades da feira é uma linha específica direcionada para o público evangélico. Qual a diferença dessa linha para os demais? Então, a gente pensou em embalagens mais discretas, né, que tivesse uma imagem assim bem suave e que agradasse mais o público evangélico, que eles têm assim uma necessidade de ser mais discreto e sutil em relação ao sexo. Então foi tudo pensando no perfil desse público. O mercado erótico brasileiro é o maior da América Latina. Isso já é um grande orgulho para nós. Nós temos produtos, inclusive, que exportamos para os Estados Unidos, para a Europa e para a Arábia Saudita também. Então a gente faz muito sucesso. É um povo muito criativo, realmente, né? Anualmente a gente movimenta em torno de R$1 bilhão. Claro, apesar da crise, a gente cresceu 2,8. 100 mil pessoas, direto ou indiretamente, vivem no mercado erótico. Isso é uma coisa extremamente positiva. Existe ainda muito tabu a respeito do tema? Eu acho que o sexo em si é um grande tabu, né? Eu acho que as pessoas esquecem que para nascer a gente precisa fazer sexo. Esse é o primeiro ponto. Mas eu acho que a gente já evoluiu bastante, a gente melhorou bastante. Você acha que é muito tabu ainda na família para falar sobre erotismo? Muito tabu. Eu sou fetichista, sou switcher, pratiquei BDSM durante um tempo. E na minha família acho que ninguém sabe. Os meus amigos mais íntimos sabem. E às vezes quando eu falo de alguma coisa, eu sinto que existe... Uou, você é doida. A sociedade tem tabu com tudo que ela não conhece, com tudo que ela discrimina. A gente trata dessa questão de uma maneira um tanto como proibido, mas na verdade todos viemos do sexo, quase todos fazemos sexo. Então é bacana desmistificar um pouco essa ideia da proibição, do oculto. Esse aqui é um velho conhecido nosso, Niso Neto, filho de Chico Anísio, né? Nosso querido, e que resolveu entrar pro ramo erótico. O que te motivou a isso? Bom, na verdade, minha mulher, que ela é sexpert, educadora sexual, psicóloga há muitos anos, sempre trabalhando com a sexualidade, e nós resolvemos fazer uma marca que se chama Vem Transar. Na verdade, tudo começou com esse livro, chamado Vem Transar Comigo, um manual do sexo quase completo. É um livro interessantíssimo. Quem quer aprender alguma coisa sobre sexo, como melhorar a sua vida sexual, tem que ler esse livro. Mostra pra gente o que vocês estão vendendo aqui, então. A gente tem uma linha de cosméticos íntimos, a gente está acabando de lançar uma linha de sexy toys e uma linha de lingeries, em parceria com a IAFA Lingeries, tudo na base do licenciamento. Mas você acha importante uma feira desse tipo? Eu acho assim que aí a gente vai experimentando, aprendendo, vai se qualificando. Importantíssimo, a divulgação cada vez maior. Muita gente acha que aqui está rolando putaria e não é assim.
né? A gente vem aprender, tem workshops, tem palestras para se conhecer, para saber o que acontece entre quatro paredes e fora delas também. Ainda mais hoje em dia, né, com tanto conservadorismo avançando no Brasil, essa questão do sexo, a virgindade voltando aí como uma coisa, né? Oh, meu Deus. Então é bacana eventos como esse, assim, para agitar essa questão. Na verdade, não precisaria de um evento. O evento, na verdade, deveria ser para as pessoas aproveitarem, não para as pessoas desmistificarem a questão do sexo. O sexo deveria ser desmistificado desde a infância, desde a adolescência, e é muito ruim que a gente tenha adultos formados sem uma educação sexual. Estamos de volta conversando sobre erotismo e sexualidade. Comigo no estúdio, Érica Rambaldi, empresária do setor erótico, Tatiana Presser, psicóloga e sexpert, e Vinícius Ribeiro, professor da Escola de Belas Artes da UFRJ. Bom, a gente assistiu a matéria no bloco passado e antes da gente assistir a matéria, ainda deixei aí uma reflexão para a gente. Erotismo e família, essa coisa que parece tão contrária, né, mas que de fato não é. Aí, Tatiana, no caso, a gente, quando fala, nesse momento a gente está tendo uma polêmica muito grande quanto à educação sexual nas escolas, né? Sim. E aí, onde é que fica essa divisão tão... A gente está com um problema, né, muito grande, que eu chamo de epidemia silenciosa, que eu estou, inclusive, indo para as escolas, começando a fazer um trabalho junto com uma parceira minha, que é psicopedagoga e sexóloga, Aline Mirelles, é sobre a pornografia, o excesso, o vício que os meninos estão começando, meninos e meninas, até 12 anos, 7 em cada 10 crianças vão ter acesso, de alguma forma, à pornografia. Antigamente, facilita muito, como é que era você para fazer uma revistinha pornográfica? Tinha que fazer um lance com um jornaleiro, todo um lance. Agora, meu amor, você coloca no Google, você tem um excesso e não é seios e bumbum, é um lance pesado. Sim. Então, tipo, que essa pessoa pode até ver quando tiver 20 anos, uma maturidade sexual, mas assim, já em tarde, cara. Então, o que está acontecendo? Os meninos estão se viciando em se masturbar, em pornografia. Quando vem para o real, se frustram. Isso é uma epidemia silenciosa que está todo mundo ignorando. Precoce, né? Sim, e é muito precoce. Isso. E traz traumas sexuais. Assim, sério. Eu não sou contra a pornografia em relação a você dar uma, né, enfim. Como é que se daria isso, até trazendo para a educação de artes, né? Porque através da arte se pode trazer de uma forma suave, diferente, criativa, né, Vinícius? Assim, como é que a criança expressa essa sexualidade, o erotismo, porque desde pequeno já se descobre, né? Já começa a se descobrir. Como é que você observa isso na arte infantil, né? Os primeiros traços, isso já aparece de alguma forma? Ou é uma coisa que se aprende somente nessa direção que a Tatiana está trazendo para a gente? O corpo, ele é um texto socialmente escrito. Então, se a gente ensina para as crianças que o corpo é algo ruim, repressivo, que você deve ter medo, nojo, então isso vai gerar também uma relação um pouco mais complicada com o corpo. Assim como a pornografia mainstream, né, a produzida pelo mercado, ela é um dos poucos instrumentos pedagógicos que a criança tem acesso. Exato, ela acha que aquilo é a aula dela. Porque ninguém ensina, nem na escola, nem na escola. E esse é o problema, porque assim, as instituições... A performance toda é o sexo. As instituições culturais, os museus, eles podem contribuir nesse processo de uma educação visual que vai implicar diretamente nas práticas que essas crianças vão ter quando adolescentes e adultas, né, pensando sempre no consentimento, não é uma incitação sexual, mesmo porque quando a gente falava de sadomasoquismo, eu lembrei de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que ele fala que o Brasil foi um país que inventou o sadomasoquismo para criança. Né? Porque a tiazinha nos anos 90, ela virou um personagem infantil. Sim. Né? Isso tudo bem, né? Isso tudo bem. Falar de sexo na escola, recebe, ninguém entra na questão. Eu brinco que minhas filhas não vão ter, eu vou economizar uma grana em terapia, porque elas já veem o sexo como uma coisa natural, de forma natural, porque você não pode chegar e ter uma conversa com uma criança de 3 anos de idade, não, é uma conversa eterna. Não, dura a infância toda, né? É um processo, né? Eu acho que tem a sexualidade para cada idade. Para cada idade, tudo tem que ser feito
feito, tudo tem que ser falado. O Como a problema é linguagem a correta. maneira como é falado. Exato. E essa questão que a Tati trouxe, que é uma questão que a gente que trabalha com sexualidade e temos filhos, a gente percebe isso diariamente. Diariamente. E é grave, é muito grave. Inclusive, isso está trazendo problemas, inclusive, principalmente para os meninos que estão entrando com a sua sexualidade de uma forma precoce, errada, e isso interfere na relação mais tarde, na satisfação do parceiro. Ele não consegue satisfazer a sua parceira porque o sexo, da forma como ele aprendeu, é errado. E assim, o que a gente ele controla aquele cenário todo. Exatamente. Ele escolhe a cena, ele escolhe a forma que ele vai se acariciar. A internet está aí. Isso não vai voltar atrás. Isso não vai mudar. Você não tem como hoje controlar o seu filho para que ele não tenha acesso à sexualidade. Isso não existe. Vai vazar em algum momento, vazar, né? E por mais que você tenha o controle, por mais que você tenha... Tem telefone, tem telefone do amigo. Como é que faz, então, para não ter essa... A educação sexual. Esse equilíbrio, né? A educação sexual é necessária. Ou seja, é natural. Não é uma performance. Mas a educação sexual precisa acontecer. Precisa acontecer através das escolas, precisa acontecer através da arte, precisa acontecer dentro de casa, através dos pais. Você vê, eu vejo, digamos, a minha filha está colocando o dedinho no lugar gostosinho, na genitália, ela precisa saber que esse dedo tem que estar limpo, senão ela vai pegar uma infecção urinária. Porque tem dois movimentos nesse momento. Então, você deixa a criança assim, no almoço, todo mundo está almoçando e ele está no braço do sofá. Não, você não vai deixar a criança ali no braço, porque tem esse movimento também das mães, a pessoa totalmente liberal. Não, geralmente a criança apanha quando faz isso, né? Não, assim, quando faz, inclusive, sozinha, ela já vê que isso é feio, isso é proibido. Mas tem os dois lados. Tem é grave. Que está falando repressão e tem outra pessoa agora que finge que nada está acontecendo. Ou é uma coisa ou outra, não tem um meio termo. Você tem que conversar, desculpa, você vai ter que sentar e abrir a boca. E esse é o X, o que a gente fala? O que eu digo hoje? É muita informação para pouca orientação. Sim. Exatamente. Né? É muita informação para pouca orientação. E aí as pessoas ficam, não vamos falar de educação sexual na escola, tem que falar, não vamos falar de educação sexual dentro de casa. A experiência da exposição que foi fechada, interrompida, trouxe uma polêmica enorme, mas é um bom exemplo disso, né, Vinícius? Qual é ali o limite? A grande discussão foi o que a criança pode, de fato, ver, entender como arte, né? Aí joga a pergunta para você. Porque aí essa questão, tanto em Porto Alegre quanto em São Paulo, existe classificação indicativa. Existe já essa negociação com os pais que é necessário, né, que os pais possam levar, que os pais contextualizem, que lancem mão, por exemplo, dos educadores que estão nessas instituições. E as obras, elas não eram pornográficas, nesse sentido dos sites pornográficos, não eram vinculadas à zoofilia, mas é necessário criar esse pânico moral, criar esse outro monstruoso que se materializa e se persegue em nome de uma certa moral. Mas assim, eu pesquisando no Google, só a título mesmo de curiosidade, eu não encontrei nenhum caso de abuso sexual dentro de museus. Né? Mas Por que será, né? Por que será? E uma triste estatística é que mais de 60% desses casos acontecem dentro de casa. Então, as crianças, ao não saberem o nome da sua própria genitália, ao não saberem esses limites, esse consentimento, o que é que ela pode avançar, qual é a etapa, não ter esse acompanhamento, então ela não vai saber se defender. Então, uma criança que tem acesso ao corpo com uma naturalização, que tem acesso às informações no período correto, ela vai saber se proteger muito mais de um abuso. Que a gente está falando, isso daqui foi uma questão política. E sexo acompanha a política. Estamos num momento atual de repressão. Mas isso volta. Isso se você olhar a história toda, é cíclica. É 2 passos para frente e 1 para trás. 2 para frente, isso é normal. E eu acho assim, o que a gente está falando, tudo começa, gente, dentro de casa. Porque você nasce não adianta negar, no seio da família, é dentro da família. Eu falo isso porque... com a internet tem que falar mais ainda. Na minha época, lá atrás, que a gente não tinha esse acesso, quando a gente era criança, eu lembro perfeitamente, a relação da sexualidade, né, de cada um é muito individual. As pessoas despertam mais cedo, outras mais tarde, isso é individual. Só que o importante é que isso seja tratado com naturalidade dentro do seio familiar e com responsabilidade. Isso não acontece. As pessoas ou ignoram ou elas reprimem. É porque não sabem falar também, acho que vai passando de geração para geração, mas aí, isso é verdade, o que eu sabem tratar, né? O que eu digo é engraçado, porque assim, eu era ainda criança, eu não me lembro a idade,
E eu já tinha uma relação com o meu corpo, e eu lembro que às vezes eu estava na casa da minha avó, eu era reprimida quando eu, né, tinha algum toque, se você fosse menino, coisa. isso não ia acontecer, Sim, né? mas, gente, a gente está falando de muitos anos atrás, a gente está falando, minha avó hoje teria mais de 100 anos. Então, ok, a gente entende a questão social, beleza, da cultura, né, cultural. Só que os meus pais, olha como é que é engraçado isso, meus pais já tinham outra cabeça. Meus pais nunca foram repressores em nenhum tipo de situação, nem na questão sexual. Mas não tinha repressão, mas tinha orientação. E o corpo era tratado de uma forma muito natural lá em casa. Então, Essa geração nos 70, né, que começa a rediscutir isso. Tem dois... Gente, eu infelizmente, no auge do programa, assim, né, porque realmente quando a gente vai falar de sexualidade, a gente está chegando no ponto principal da questão. Parece o homem na hora H, né? Vamos Quem vai ter que tirar interromper e fazer um dedo. segundo programa, porque realmente é Verdade, é muito assunto. Primeiro porque precisa estar sempre sendo falado, né? Sim. E num programa em família, justamente para saberem que é permitido, não tem nada de proibido, né? É importante conversar. Quero pedir mil desculpas por interrompê-lo, porque realmente o assunto pede muito mais tempo, mas já foi maravilhoso ouvir, porque vocês falam do assunto de uma naturalidade enorme, isso é importantíssimo, que esteja na tela da TV. Muito obrigada, gente. Obrigada a vocês. Eu que agradeço. E obrigada a você que acompanhou essa conversa de hoje pelo Canal Saúde, pela internet, é um dos nossos canais parceiros. Esse programa já está disponível na nossa página no Facebook e no site do canal. Eu espero você na nossa próxima conversa. Tchau!